Olá, eu sou Ramires Santos Nascimento, ex-atleta profissional. Não é isso? Ter encerrado a carreira foi a melhor coisa que eu fiz, assim, e não me arrependo, né, falando assim de coração mesmo, não me arrependo. Toda vez que eu passo na rua, a galera fica me cobrando por que eu não continuei jogando, por que eu não joguei mais e tudo mais, mas não dava, realmente a cabeça ali já não estava mais voltada. Eu lembro que na época, quando eu falava que ia aposentar com essa idade assim, a galera ficava meio que assustada, né? Porque era muito novo e tudo mais, e que eu iria enfrentar uma dificuldade, né? Para aposentar, até porque tem muita gente que realmente chega numa certa idade e tem uma certa dificuldade para aposentar. Mas eu durante a minha carreira nunca tive muito problema de lesão, né? Então eu comecei a ter muitos problemas de lesão, e aí eu vi que o corpo já estava dando sinais de que não daria para continuar, né? Então eu tô curtindo, cara. Tô curtindo a família, tô curtindo meus amigos, tô curtindo minha cidade, né? Então meus filhos, cara, eu posso dizer que eu tô feliz na minha aposentadoria, né? Já quando eu já estava no Palmeiras, que eu comecei a ter uma série de lesões e já não consegui mais desenvolver como eu desenvolvia antes, ali eu já comecei meio que pensar, falei, cara, eu acho que eu tenho que começar a pensar numa aposentadoria ou talvez ir para um outro lugar, até porque na minha cabeça eu já estava começando a ser um peso para o clube, né? A questão de não estar jogando, a questão de salário, tudo isso você começa a pensar, né? Esse processo demorou, eu acredito que aí 2 meses, na minha cabeça, tipo, já... porque você vai amadurecendo a ideia, né? Ramires é uma contratação de peso. Em 6 anos no Chelsea da Inglaterra, foi campeão de tudo praticamente. Aos 32 anos, assinou o contrato até 2022. Quando o Abel chegou no Palmeiras, eu tive a oportunidade de retomar ali, mas eu já estava com aquilo na cabeça e de parar e de não jogar mais. E eu lembro que o Abel falou comigo que me perguntou se eu queria sair pela porta da frente ou sair pela porta de trás, né, do clube. Tipo, né, veio, não jogou, não fez. Eu falei, não, todos os lugares que eu passei, eu sempre saí pela porta da frente, né? Eu cheguei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Então seria muito interessante eu sair pela porta da frente também aqui no Palmeiras. E aí ele começou a me dar oportunidades dentro do time, me dar mais minutagens e mais minutos de jogo, e aí eu comecei a meio que recuperar. Aí quando eu joguei já 90 minutos de um outro jogo, que foi até pela Libertadores, ali eu já tinha praticamente meio que um acordo para sair, né, do Palmeiras. E até eu sair do Palmeiras, a minha ideia era realmente já de encerrar, né, de aposentar. Eu fiquei num tempo, né, parado, falei, cara, agora eu parei real, não tenho mas como ir treinar em lugar nenhum e falar, não, vou voltar numa boa forma. E aí eu resolvi mesmo encerrar e anunciar a aposentadoria, e aí eu já com o coração bem leve e a mente tranquila também. Conhecem a história do patinho feio que virou cisne? Hoje, para mim, houve um trabalho coletivo muito grande, mas houve para mim um jogador-chave, que faz aquele trabalho de formiguinha que ninguém vê e que tem uma importância para mim, enquanto jogador. O Ramires hoje fez um jogo absolutamente extraordinário. Mas assim, o Abel é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, sim, porque se eu sair do Palmeiras da maneira que eu saí, se eu tivesse saído antes, como foi quando eu estava ali banco, não estava jogando, não estava atuando, poderia ter sido de uma maneira muito ruim, né?
Então é que quando eu saí, os torcedores já vieram e falaram, cara, logo agora que você tá bem, tá jogando bem, você tá saindo do Palmeiras. Mas a decisão não foi naquela hora. A decisão já tinha sido tomada lá atrás. E aí ele me chamou para participar com ele da comissão e tudo mais. E eu falei que no momento eu não tinha nem cabeça mais para isso. E eu acredito que nesse momento aí, eu também poderia estar já num estado aí de ansiedade, talvez entrando até meio que em depressão ali por todas essas coisas. E logo depois eu saí, procurei uma psicóloga, comecei a conversar, comecei a expor e minha vida melhorou ainda mais. Até porque eu acredito que no futebol hoje precisa se olhar um pouco mais para esse lado aí também humano do atleta, e acredito que os clubes deveriam olhar um pouquinho mais e dar esse suporte psicológico aí, até porque é uma situação que você vai ver ainda muitos atletas aí passando por isso. O Abel foi um cara assim que eu vou dizer assim, ele me trouxe paz para a decisão que eu vinha tomar de parar ali, de encerrar minha carreira. Então ele me trouxe paz assim de terminar minha carreira, me trouxe paz e me deu a oportunidade também de encerrar minha carreira de uma maneira digna, de como foi um começo, de como foi no começo, de encerrar ela de uma maneira legal também, bacana. Assim, o futebol para mim assim, eu me ocupava, o futebol assim era de noite, eu assistia jogo, quando eu estava treinando, saía do treino, eu assistia jogo o dia inteiro, então eu estava sempre ligado no futebol e mais pro final que eu comecei a ter já assim umas coisas de caramba, mas aí quando entrou essa parte de parar, de tudo mais, aí você começa a pensar, tipo, mas será que se eu fizer um psicólogo, será que não é isso? Será que eu tenho que conversar? Será que eu não devo? Será que eu não... Porque às vezes você conversar com uma pessoa errada, você jogando ainda, e essa conversa vazar de uma forma errada, cara, pode ter certeza que é mais problema ainda, né? Então, eu sempre foquei muito só no futebol, assim, eu nunca tive trabalho com psicólogo, não. Então, agora sim mesmo que eu faço, agora de alguns anos, né? Depois que eu parei, 1 ano, 2 anos depois, eu fiquei meio que para baixo, assim, e tal. Mas acredito que seja normal, devido à rotina que eu tinha. E aí você já não tem mais aquela rotina, né? De levantar, de treinar, de jogar, de estar com o companheiro, de estar conversando. Então, chegou um momento que fez falta ali, mas também foi rápido. E aí hoje, para mim, assim, o bom é que eu posso deitar na hora que eu quiser, acordar a hora que eu quiser, né? Vamos supor, eu faço meus horários. Cara, eu acho que o torcedor, ele assiste o jogo, porém eu acredito que eles criam muita opinião também em cima do que é falado na imprensa, né? Eu acredito que tem muitos da imprensa que são bem responsáveis assim, com o que dizem, com o que falam, com o que comentam, e tem muitos que são irresponsáveis com comentários, com colocações pós-jogo, depois da partida ou no dia seguinte. E cara, a voz do atleta, da comissão, do torcedor é a mídia. Então, tudo que a mídia vai veicular, todo mundo vai ver, vai falar, vai comentar. E eu acredito que a mídia tem uma força muito grande para mudar muita coisa que vem acontecendo no futebol brasileiro, né? Vamos colocar assim. Acho que, cara, quando eu assisto alguns vídeos antigos, né?
de Romário, Renato Gaúcho, Edmundo, os caras na praia, sentado, falando o que eles queriam. Pô, a imprensa ia lá e falava, e todo mundo ria, brincava. Hoje, se o atleta fala uma coisa, né, do tipo assim, brincando, ou para gerar uma brincadeira ou fazer alguma coisa, às vezes é levado para um outro lado, aquele assunto vira uma discussão, né, de opiniões diferentes, pessoas que falam, né, se posicionam bem, colocam bem, não, foi uma brincadeira, e tem outras que já levam para o lado da polêmica, e é isso, e, enfim, e acredito que quando o torcedor vai para o estádio, eles já vão com uma opinião formada, que eles não têm nem paciência de deixar chegar aos 20 minutos do primeiro tempo. Chegou os 20 minutos, já estão vaiando, porque o time não fez um gol ainda, porque o fulano falou isso, ou porque o ciclano falou aquilo. Meu primeiro pensamento nunca foi dinheiro, né? Até porque se fosse dinheiro eu teria continuado na China, que mais 6 meses meu contrato acabaria. Eles queriam renovar comigo, eu falei, cara, eu não vou renovar na China. E aí eu voltei, né, eu tive uma proposta do Palmeiras, eu falei, cara, essa proposta é muito boa, mas tipo, eu tinha a esperança de que eu encontraria um cenário diferente em questão de futebol brasileiro, né? O alívio, ele vem com a vitória, né? Você não tem a alegria de você comemorar a vitória, falar assim, caraca, nós ganhamos, e todo mundo fala que não, nós ganhamos. Não, nós somos atletas, sofremos a pressão diariamente, né? É óbvio, isso de qualquer lugar, qualquer clube, mas a questão das ameaças fora de campo não aconteceu só comigo, aconteceu, falamos que o William, aconteceu o Cássio, aconteceu com vários outros atletas, e que assim, cara, eu acho que é muito complicado porque você realmente não tem paz para você fazer o que você pode fazer de melhor, né? O nosso é entrar ali dentro do campo e fazer o melhor pelo nosso torcedor. O futebol, ele joga são 2 equipes, um vai sair vencedor, então senão vai dar empate sempre e não vai ter vencedor, e as 2 torcidas vão estar ali sempre. Então um vai ficar mais feliz, o outro, óbvio, vai ficar triste. Só que às vezes se confundem muito as coisas a situação de eu ganhei um jogo, eu vou te zoar. Eu perdi um jogo, eu não posso ser zoado, né? Então a pessoa, o mesmo que te zoou quando ganhou, se você for zoar ele, já vai partir para uma agressão, alguma coisa do tipo, que é desnecessário. É desnecessário. Futebol é ali dentro do campo, acabou o futebol, cara. É vida normal, é vida que segue. A rede social, ela tá ultrapassando muito, né, cara? Você tá trabalhando ali, então você receber ameaças contra mim não tem problema, porque eu estava sempre rodeado de segurança, a gente sempre viajava com segurança, tinha polícia e tudo mais. Minha preocupação maior sempre foi minha família. Então, minha mãe estava lá, meus irmãos, meus filhos. E assim, por eles conhecer a família toda do atleta, eles mandar o nome do filho na rede social, ou ameaçando ou fazendo alguma coisa do tipo, te deixa meio que... Você fala assim, opa, peraí, será que... você não tem, você fica impotente, né, nessa situação, porque você não tem o que fazer. Aí você tá lá em Porto Alegre, vai jogar um jogo em Porto Alegre e está sofrendo uma ameaça do seu filho que está em São Paulo. Então eu falei assim, não é o caminho que eu quero, né, seguir, e eu acredito também que o fato de eu ter passado muito tempo fora e por ter voltado e ter encontrado da maneira que eu encontrei o futebol no país, porque eu tinha saído já fazia muito tempo, então falei, quando você espera voltar e encontrar uma situação melhor, né? Mas não foi o que eu acabei encontrando. Aí fica sempre aquela pergunta, o que estamos esperando acontecer para se tomar uma providência?
né? Eu digo com relação a tanto aos atletas como aos torcedores também, né? Aconteceu alguma coisa com os torcedores, já acontece bastante tempo, né? Brigam na rua, se matam por causa de uma partida de futebol, às vezes não vão nem para o estádio, né? Eles brigam em outro lugar, né? Que nem é o estádio. Acho que é da galera colocar a mão aí na consciência e repensar e rever que o nosso futebol, o futebol brasileiro é um futebol muito rico, cara. É muito rico, são muitos atletas bons, a festa nos estádios são lindas, né? A gente vê os jogos quando os estádios cheios, as torcidas cantando, e isso aí é o que deve ficar. Isso é o que deve ficar, não deve ser manchado com briga pós-jogo, briga antes do jogo, morte de torcedor. Eu nunca fui planejando, né? Eu vou ganhar isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu fui aproveitando as oportunidades, né? E hoje eu paro, sim, penso, fico pensando, fico olhando assim algumas coisas, mas mais as pessoas chegam para mim e falam, né? Cara, você conquistou isso, você foi para 2 Copas do Mundo, você ganhou Champions, você ganhou medalha de bronze na Olimpíada, você é isso, você é aquilo. Eu falo, tá, gente, mas já passou, sabe? Eu fico falando assim, né, meio que para fugir do assunto, porque eu não... Até nessa questão também de receber muito elogio, de ficar sendo muito elogiado, eu sou mais tranquilo, né? Eu sou mais tranquilo nessa parte. Mas às vezes eu paro, fico assistindo alguns jogos, alguns gols, algumas coisas que eu fiz quando eu jogava, quando eu estava bem, né? Quando eu comecei, eu falava, nossa, eu quero comprar uma casa para minha mãe. Eu acredito que jogando aí, jogar aqui, jogar ali, dá para... Só que aí foi aparecendo as oportunidades, eu fui indo. Uma coisa que o Nardella me falou, o Nardella era o coordenador da base do Joinville na época, o cavalo arriado ele não vai passar 2 vezes na sua frente, não. Se ele passar arriado, você monta. Tem gente que passa passa mais vezes, né? Então eu entendi aquilo ali assim, às vezes eu vou ter só uma oportunidade e eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? E ele falou isso aí pra mim, então eu falei, toda vez que passar eu vou montar nesse cavalo e vou embora. E toda oportunidade que foram me dadas, eu fui sempre aproveitando. Sempre. Você vai, Ramires, hoje você vai de lateral. Eu vou de lateral. Hoje você vai de ponta, eu vou de ponta. Hoje você vai jogar no meio campo, eu vou no meio campo. E, cara, eu falei, no futebol mesmo eu só não joguei... Eu só não joguei no gol, só não fui no gol. No mais, todas as posições aí, eu tentei ajudar, né? São 2 quilômetros subindo. É um dos bairros mais afastados do centro de Barra do Piraí. É um lugar com nome curioso. Aqui, Ramires nasceu, cresceu, estudou, trabalhou como pedreiro, viveu até os 17 anos. Foi então que ele desceu a ladeira e levou com ele o nome do bairro. Cara, então, eu sou do bairro Boa Sorte, né? Aqui em Barra do Piraí. Eu cresci no bairro Boa Sorte. E aí fomos para o América e disputei pelo América a Taça Rio. Aí veio para cá o Arapongas, Joinville, América e Central. Essa foi a chave aqui em Barra do Piraí. E aí eu trabalhava servente de pedreiro, né, com meus tios, aqui em Barra do Piraí, com meus tios, e aí apareceu essa oportunidade de disputar a competição aí eu comecei a conversar com eles, falei, cara, acho que dá para disputar, dá para fazer uma boa competição, só que assim, eles não me liberavam não, cara, eu tinha que descer, 7 horas, 7h30 da manhã, pegava 8 horas da manhã, começava na obra, e aí só saía às 4h30, 5 horas e saía correndo já correndo não, né? Tinha uma bicicletinha, pegava a bicicleta e ia pro Royal Central e treinava. E assim foi indo. Aí quando começou a competição, que eu falei, vou parar um pouquinho com o trabalho aqui, vou só jogar lá.
o Joinville se interessou. O Joinville viu eu jogando, se interessou por mim e por outro zagueiro, que era o Luan, que é um amigo meu que trabalhamos juntos hoje. E aí fizeram o convite para ir para Joinville, e aí eu falei, chamaram minha família, nós fomos lá conversar. Eles falaram para mim que Ramires, você vai para Joinville, só que eu não tinha uma situação, a situação da minha família não era das melhores situações assim, financeiramente, né? Se caso eu passasse, ficaria lá 1 semana, 2 semanas, se eu passasse no teste, para mim eu tive que pagar minha passagem de ônibus e se eu ficasse eles reembolsariam, e se eu não ficasse eu pagaria minha passagem de volta. Juntou toda a minha família, compraram a passagem e aí me deram mais um dinheiro e falou assim, leva esse dinheiro, que se caso chegar lá e der alguma coisa, não gasta. Se você gastar, você tá longe. Eu falei, não, tá bom, fui. Eu saí do Joinville, eu fiquei no Cruzeiro 2 anos, depois eu fiquei 1 ano no Benfica e aí já fui pro Chelsea. Então foi muito rápido, assim, né? É o que eu falei, oportunidade, fui. E assim, quando eu me vi no Chelsea, eu me vi com muitas pessoas se aproximando, muitas pessoas assim que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, se aproximando e querendo ser amigo e falando que era amigo e tudo mais. Eu falei, não, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família. E eu ligava, firmava com eles tudo e quando vinha era a mesma coisa. Então eu acho que isso foi fundamental assim também para mim me manter sempre tranquilo em relação ao futebol, ao sucesso que tinha na época do Chelsea. Quando eu cheguei no Chelsea, cara, tinha o Drogba, que eu jogava na videogame com ele, sabe? O John Terry, Peter Cech, Ashley Cole, Otávio Bocingua, cara, Maludá, Anelka, Calu, Mikkel. Eu jogava com os caras no videogame, sabe? E eu olhava assim, sentei no vestiário, passou um, falei, caraca, pô, passou, sabe aquela coisa assim, pô, será que é verdade mesmo e tal? Os caras de clube grande, assim, os caras muito maneiros, cara, sabe? Drogba, John Terry, Lampard, os caras são pé no chão demais. Eu falei, cara, como é que pode? Eu tô no Chelsea aqui, tô vendo os caras de videogame. E quando eu estava no Joinville, tinha uns caras que eram uma perna danada. Botou na frente pro Lampard, que é o novo capitão do time. Tocou pro Ramires, entrou! Gol! Do Chelsea! O Bruno, ele tem 9. E o Bruno, ele começou a pesquisar algumas coisas. E as pessoas chegam nele e falam também, né? Mas seu pai fez um gol de cavadinha no Barcelona, cara. Tal, e ele, caraca, pai, e aquela dança? Aí já faz a dança, aí fala tudo e tal. E isso é muito legal também. E é uma coisa que realmente, cara, como você falou, isso aí vai ficar pro resto da vida. Até depois que eu vier falecer, enfim, vai ser aquilo. Nós estávamos perdendo o jogo com 1 a menos e foi lá, o Ramires foi lá e deu uma cavadinha no Valdez, dentro do Camp Nou lotado. E eu falei, cara, a minha ficha até hoje, assim, é difícil, né? Às vezes eu coloco o gol ali e falo, caraca, cara, que loucura, né? Pô, cara, que loucura, né? Mas, cara, era uma coisa também que o Davi falava muito, né? Fala, cara, cava, faz cavadinha nos caras, faz cavadinha. Eu falei, Davi, não é assim. Aí a gente treinando, uma vez aí bola sobrou, o cara veio e falou, aí tá vendo? Tá, não sei o quê. Aí no jogo ali, a bola veio perfeitamente, o Lampard dá um passe impressionante. Aquele ali também jogava uma bola que, cara, ele tira assim meio masquerando, meio com o braço assim, e quando ele já tira, ele já olha, já tô passando, ele já bate na bola, a bola. E quando eu vejo o Valdez saindo,
Aí vejo que o Daniel, para fechar com o Piquet, o punhal tá assim, e eu vejo o Valdez, só que o Valdez ele era muito grande, cara. É grande, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Já cheguei, olhei e falei, vou cavar. Cavei. Quando eu cavei, ela saiu certinha, cara, mas ela saiu certo. A continha que bateu na luva dele, assim, ainda, sabe? Bateu um pouquinho assim na luva dele, que ele pulou. Aí eu ainda olhei pra trás pra ver se tinha sido gol, cara. Aí eu falei, cara, Aí eu fiz a dança, porque eu tinha falado pro meu irmão que eu iria fazer a dança. Se eu fizesse o gol, eu iria fazer a dança. Como é que a dança também é de alguns amigos aqui, que quando eles estão assim zoando, brincando, começam a fazer, aí toca qualquer música que toca, qualquer ritmo, eles fazem essa dança, sabe? Aí eu falei, vou fazer pra homenagear a galera lá e deu tudo certo. Depois o Fernando Torres saiu, a gente defendendo igual uns loucos, né? Como diz, colocou o ônibus na frente do gol. Olha o tanto de jogo que nós jogamos, cara. Eu levei 2 cartões para ficar fora da final. É meio injusto, né? Pô, desde a primeira fase ali, tudo, jogo de ida e volta, tal, você levar 2 cartões, levar um cartão lá no começo, na primeira fase, e depois chegar na semifinal, você levar um cartão, juntar o cartão e jogar a final, 2 cartões amarelos, eu falei, caraca, beleza, tá bom. E, cara, eu lembro que quando nós fomos para esse jogo, nós usávamos um terno, né? Coloquei a gravata, tudo, e, cara, nervoso, sabe, uma pressão, aí eu tirava a gravata, arrumava, falava, nossa, mas tá muito apertada essa gravata. Aí eu falei, poxa, Davi, arruma aqui minha gravata aqui, cara. Aí o Davi, cara, essa gravata sua tá toda reganhada já, mano, não tem mais nada aí, olha aí como é que tá. Aí eu olhava, pô, a gravata tava aqui embaixo, e tipo assim, eu com o tom aberto e eu achando que eu tava sufocado. Eu falei, cara, tô sufocado. Ele, cara, você não tá. Relaxa, você não tá. Eu falei, cara, é muito ruim. Não... Se eu tivesse indo pra jogar, eu estaria tranquilo. Mas você ir sabendo que você não vai jogar, é horrível. É horrível. Fui pra arquibancada, fiquei na arquibancada louco, assim, cara. Quando levamos o gol, já no segundo tempo ali, acho que 84, nós levamos o gol. E 86, 88, por aí, empatamos, né? Aí eu falei, cara, agora eu acho que vai dar boa, hein? Aí Mata bateu o pênalti, aí perdeu o pênalti. Aí teve o pênalti do Droga. Isso. O Didier fez pênalti na semi e na final. O Messi perde o pênalti que o Didier fez. E na final ele faz esse pênalti também que o Robin perde, que o Peter Cech pega. E depois ele vai e faz o gol do empate e o gol de pênalti do título é do gol dele. Cara, eu falei assim, cara, não é possível. Na ficha não cai, né? Não cai. Assim, alguns anos atrás eu estava jogando no Brasil, no terrão com meus amigos, e hoje eu tô aqui, cara, sendo campeão da Europa aí com o Chelsea, cara, foi uma coisa surreal assim também. Nós tivemos agora há pouco tempo em Londres para um jogo festivo, não festivo, né? Uma homenagem a um ex-atleta que faleceu. Então, quando eu cheguei lá, fiquei até surpreso assim, né? Com a recepção, que não era para estar, né? Mas assim, eu fiquei surpreso porque quando eu passei na zona mista e aquela comemoração, e tava um misto assim, em mim, porque tipo, caraca, nós estamos na final, porém eu não vou jogar. Aí me perguntaram, não sei se foi você, mas me perguntaram na zona mista, cara, você tem noção do que você fez aqui hoje? Eu falei, cara, eu não tenho noção de nada, não sei de nada, só sei que nós estamos na final e tal, e é isso. E aí eu combinei com o Davi, eu falei, Davi, ó, você não joga a FA Cup, né, que ia ser em Wembley. E eu falei pra ele assim, cara, eu te dou a FA Cup e você me dá a Champions, trato. Aí ele falou assim, tá bom, Nietzsche, tudo certo. Eu falei, então, tá bom. Fui lá, ganhamos, fiz um gol ainda na final. E aí,
quando nós estávamos comemorando, eu falei para ele, ó, tá aí. Agora você me dá 7 anos aí e tal. Quando eu cheguei no Chelsea, eles sempre falaram muito bem dele, né? Porque ele levava, às vezes, pro iate dele. Às vezes nós estávamos no departamento médico lá sentado, ele deitado lá fazendo tratamento, ele entrava, cumprimentava todo mundo, falava, às vezes ia no vestiário, quando acabava o jogo lá no Stamford Bridge. Ele era bem próximo assim, né? Também para manter aquela coisa do chefe com os funcionários ali. Então ele meio que, quando a gente sabia que ele estava chegando, é que vinham os seus caras, segurança que andavam com ele assim, aí já via meio que abrindo lá, ele vinha e chegava, cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo, ria, falava, conversava, depois ia embora. Aí veio o cruzamento por baixo! Gol! Da Holanda! Cara, aquele jogo, eu posso te falar assim, eu estava na arquibancada, eu e Elano, né, que eu estava suspenso por causa do amarelo, e o Elano tinha machucado. E aí nós estávamos na arquibancada assistindo o jogo, aí quando o Robinho fez o primeiro gol, aí a seleção estava melhor na partida. Nós tivemos uma outra chance, eu acho, se eu não me engano, com o Kaká, numa chapa contra o Kaká, não foi? Eu falei, cara, hoje nós vamos ganhar. E o grupo todo, assim, estava muito confiante de que poderíamos chegar na final e ser campeões ali daquela Copa, sabe? Você viu um grupo unido realmente, assim, um grupo muito fechado. E acabou que é o futebol, né? Em 2 lances, nós tivemos 2 chances ali de fazer gol e talvez matar a partida, não fizemos e acabamos sofrendo 2 gols ali e sendo desclassificado. Me marcou muito aquela Copa lá, porque eu era o mais novo, né? Então, você chegar e ver seus ídolos, né, mais velhos, assim, como Gilberto Silva, que era da posição, do Juan, Lúcio, Júlio César, os caras chorando, assim, mas chorando muito, muito mesmo, assim. Cara, aquilo ali partiu o coração assim, de uma forma que ficou marcado para mim. Uma coisa que no futebol ficou marcado. O Felipe foi um dos que mais choraram, assim, ele e o Júlio César foram um dos que, tanto no vestiário como no ônibus, assim, no caminho, no trajeto nosso de estádio pro hotel, ele ligou, acredito que para os parentes dele, não sei se para a mãe ou para alguém, e aí que chorava mais e mais, sabe? No hotel, nós acabamos de jantar, teve um discurso do Dunga, muito emocionado, falando do orgulho que ele tinha daquela seleção, dos atletas que estavam ali. Até porque estava meio que um clima de despedida, assim, de todo mundo, sabe? E, cara, em momento algum, assim, houve essa cobrança. Foi o Felipe Melo que nos desclassificou, foi A, ou B, ou C. Perdeu todo mundo ficou bem chateado, mas dentro, ali internamente, em momento algum teve essa cobrança com A, B ou C. Os jogadores que estavam ali ainda tinham idade para jogar mais uma Copa do Mundo. E o grupo era forte. Acredito que se você tirasse um ou outro que já estava com uma idade, que já não iriam mais participar e trouxesse alguns mais novos para entender o processo da seleção, sempre foi dessa forma, né? Até ali 2010, você tinha, se você pegar lá de trás, sempre que ia saindo alguns mais velhos, sempre tinham outros mais velhos, vinham os mais novos, iam colocando, tinha mais novos que iam para a Copa do Mundo, não entravam, mas estavam ali no grupo e entendendo o que é a seleção. Eu acho que foi uma renovação assim, muito brusca,
e com muitos jovens, né? E uma responsabilidade muito grande. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Como se fosse um treino de uma grande seleção contra um time de meninos. Da derrota de 2014 foi bem mais, porque por 7-1 em casa com a seleção foi uma coisa. Eu entrei no segundo tempo, entrou eu e o Paulinho, estava 5-0 para eles. E a gente, quando começa o segundo tempo, a gente tem algumas oportunidades ali, né? O Paulinho chuta uma, o goleiro pega, tem uma coscar, nós tivemos umas 3 oportunidades ali. Mas é difícil, foi difícil aquela derrota ali de 7-1 em casa, numa semifinal, né? Tipo, foram situações diferentes, assim, né? Você ir pro vestiário 5-0 pro adversário, você jogando em casa, tua torcida, da maneira que aconteceram os gols, foi uma situação assim também, foi marcante, porque tipo, um olhava pro outro assim, sabe, tipo, e aí, cara, o que tá acontecendo, sabe, tipo, ninguém falava, mas tipo, olhava e tipo assim, cara, 5-0. Aí o Thiago desceu também, falou lá algumas coisas que eu não me recordo agora assim exatamente as palavras, né? O Filipão falou também, todo mundo tentou porque desestabiliza, né, cara? Não tem como, você vai para uma partida, quando você leva um gol, você já fica meio que desestabilizado para empatar a partida, tem um momentozinho ali que você desestabiliza, mas volta para a partida e nessa partida nós não conseguimos fazer isso. Nós tomamos um gol, daqui a pouco outro gol, aí daqui a pouco outro, eu falei, cara, não é possível. Cara, é o primeiro tempo ainda. A gente está levando tanto gols assim, né? E quando fomos pro vestiário, cara, realmente a gente tem que buscar forças de cada um, a gente que não tem que ver, porque, cara, se os caras conseguiram fazer 5, nós temos que fazer 5 também. E qualidade para isso nós tínhamos, né, cara? Mas é difícil, é muito difícil. Seleção que volta com 2 alterações, Galvão. Saíram Fernandinho e Hulk, entraram Paulinho e Ramires. Cara, o jogo está 5-0. Né? Então, na minha cabeça, ele iria chamar atacante, né? Colocar pessoas atacantes para jogar. E aí ele chamou eu e o Paulinho. E eu falei assim, cara... Tanto é que quando ele chama, assim, fala Ramires e Paulinho, aquece. Aí eu olho pro Paulinho, o Paulinho olha pra mim, tipo... Caralho. Desculpa, mas... O que nós vamos fazer aqui, cara? Nos abraçamos e falamos, vamos embora, vamos fazer o melhor, cara. Vamos correr até o final aí, vamos dar o melhor, vamos tentar chamar esses caras. E começou o jogo, corremos, pegamos, marcamos e tudo. Mas com 5-0, cara, é complicado porque você faz um gol 4-1, faz 2, 5-1, faz 2, 5-2. Infelizmente, todos os envolvidos ali nesse jogo, que estavam na seleção em 2014, ficaremos marcados por resto de nossas vidas com essa situação, entendeu? Eu não acho legal alguns atletas que estavam lá querer tirar proveito da situação, de querer falar coisas que não existiram, de querer ir para a mídia, querer falar coisas que não existiram ali. Cara, eu acho que todos têm que ser homem de chegar e assumir e falar assim, não, eu estava ali, aconteceu, eu estava, eu entrei, eu joguei, isso faz parte da minha carreira, é uma coisa que
eu tenho que sentar com os meus filhos, quando eu for contar a história, tenho que contar isso também, porque faz parte também da minha carreira, da história. Então, cara, foi uma situação, assim, bizarra, né, que é óbvio que nenhum de nós queríamos que isso acontecesse, mas aconteceu. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Cara, esse é um impacto, assim, que ficou para a vida de todos, assim, né? Eu acho que não foi só para nós atletas, né? Nós atletas que estávamos ali. Acredito que isso foi um impacto, assim, para nós atletas, para o torcedor, para a imprensa, mundialmente. Isso foi uma coisa mundialmente, assim, tipo, e principalmente aqui para os brasileiros, né, cara? Nós éramos os 22, 23 atletas que estávamos ali representando uma nação, né? E quem fez toda essa nação passar essa vergonha mundialmente fomos nós. Então acho que nós temos que ser homens, sim, de assumir. É uma ferida que ela não fecha nunca. Se você falar, mas não fecha. Mas através de conversas e é o que eu falei, às vezes a gente tem que procurar ajuda para poder falar, conversar, deixar, né, sair algumas coisas para que a gente tenha essa maturidade para chegar e conversar e falar ao ser perguntado. Eu no início, eu também não gostava de falar. Eu não me sentia à vontade, confortável em falar. Até porque, às vezes, a maneira que você coloca uma coisa pode prejudicar um ou outro, mas eu posso te dizer, cara, que ali todo mundo estava comprometido a fazer o melhor também. É uma situação que nenhum atleta quer passar. No clube, jamais. Na seleção brasileira, então, nunca. A gente espera sempre ir para a seleção brasileira, fazer o melhor, dar alegria realmente para o nosso povo, porque é o nosso povo, você está representando o seu povo ali. E acabou que não conseguimos e saímos da maneira que saímos, né, com uma goleada assim, histórica que vai ficar para o resto da vida. Eu falei, para o resto de nossas vidas. Não tem como você apagar o que aconteceu, né? Não tem como nós apagarmos. É uma ferida aberta, a gente cicatrizou, não cicatriza nunca, não vai cicatrizar. Até porque se passar o jogo na TV, cara, eu fico... Tu troca ou você vê? Eu não assisto, né? É difícil assistir jogo meu normal. Esse jogo é o jogo que eu não consigo assistir de maneira alguma. Você me parece que continua muito simples, muito... Eu não perco nunca, né, Galvão? Isso eu acho que eu vou levar o resto da minha vida, assim. Acho que eu vim de família humilde, simples, e só eu aprendi, independente de estar aqui hoje, assim, eu tenho muita gente como ídolo, então acho que se eu cheguei até aqui hoje foi graças às pessoas que estão do meu lado, que me ajudaram, então eu não vejo por que mudar. Cara, assim, eu nunca tive essa fase, assim, de deixar subir pra cabeça. Nossa, mas você tá... Porque, assim, realmente, quando você atinge um certo patamar no futebol, cara, é muito tapa nas costas, você é o melhor, você é isso, você é tudo. Mas tem sempre o altos e baixos, né? No futebol mesmo, você está numa fase excelente hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, você já não está naquela... Aí vem a espancada. Aí você tem que saber lidar com isso. É uma realidade que você sai de uma pobreza realmente extrema e vai para Londres. Vai para Paris, vai para jogar em clube grande. Não tem como ter como
Tem sim. Acho que a base de tudo é uma família bem estruturada, com os pés no chão também, que não deixe o menino se deslumbrar com o menino ou já o adulto, o atleta já formado, se deslumbrar com isso.